E eu já vou partir para o início, né, do nosso conteúdo, né, abordando a unidade 1 do nosso caderno didático, né. Eu vou fazer uma rápida abordagem, contextualização sobre qual que é o principal foco, o principal objetivo dessa unidade. A unidade 1 ela vai tratar de métodos de estudo, orientação para leitura, análise e interpretação de texto. O objetivo dessa unidade é identificar os principais instrumentos para a prática de estudos de textos acadêmicos, né? Então, vai ser necessário, ao cursar as disciplinas, fazer algumas atividades, né? Fazer algumas tarefas, vamos assim dizer. Essas tarefas vão envolver, por exemplo, a elaboração de um resumo, a elaboração de uma resenha, a elaboração de um fichamento, e essa unidade 1 ela vem exatamente explicar um pouco para os alunos como que esse processo ele pode ser trabalhado, o que ele significa e como que essas ferramentas elas são construídas a partir dos textos ou dos materiais que vocês vão tendo acesso. Tá? Então, um primeiro elemento que surge nessa unidade é a questão do plano de estudos. O plano de estudos nada mais é do que um planejamento feito por parte dos alunos que vai envolver aí desde a localização de textos sugeridos para leitura, então por isso que é importante você ter seus arquivos organizados em pastas e subpastas, exatamente para que você não se perca diante do volume de informações que vão passar por vocês daqui para frente. Então são muitas disciplinas, muitas atividades, e tem as atividades profissionais, tem as atividades da vida familiar, afetiva, e então quando tudo isso mistura, você pode acabar perdendo um pouco mais de tempo se os seus textos já não estiverem organizados. Mas não são só os textos para leitura, são todas as informações com as quais você vai ter acesso daqui para frente. Então, por exemplo, é importante que você anote tudo, né? Tudo que você conseguir anotar. Porque isso que eu estou dizendo agora, quando você assistir uma próxima aula, talvez essa informação ela se perca, né? Então, nesse sentido, você não vai conseguir se lembrar, e se tiver anotado, você pode recorrer lá às suas anotações. Essas anotações podem ser feitas em pedaços, né, num papel, num caderno, ou ela pode ser feita também em um arquivo digital, né? Você pode abrir aí o seu editor de textos e a partir, utilizando ele, você pode fazer essas notas de aula, que é fazendo algum esclarecimento sobre atividades que terão que ser realizadas ou mesmo detalhes sobre um conteúdo específico que um determinado professor estiver falando. E para isso é muito importante que vocês tenham organizado um cronograma de estudos, até estabelecendo um horário, né? Estabelecendo procedimentos que vocês farão, o que vocês farão primeiro, o que vocês farão posteriormente, exatamente para que vocês ganhem tempo na execução dessas atividades. E eu deixei anotado aqui, como nesse slide, uma Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT, porque essa é uma informação que já surge no caderno didático, né? E a vida acadêmica de vocês vai ser regida por essa ABNT. E o que é isso? Isso nada mais é do que um conjunto de regras que foram criadas para que se pudesse equalizar a comunicação científica entre os interlocutores. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou escrevendo um texto para vocês, e nesse texto que eu estou escrevendo, existem ideias que são minhas, existem ideias que são de outros autores, de pessoas, né, que eu já li, de pesquisadores, que eu tive contato com algum material que eles escreveram, e eu acabei internalizando aquilo ali. E no ato, quando eu vou escrever um artigo científico, quando eu vou escrever um trabalho científico ou um trabalho acadêmico, né, eu tenho que observar exatamente algumas características, alguns preceitos que vão facilitar esse processo de comunicação. Então eu não posso, por exemplo, me apropriar da ideia que é de um outro autor, né? Eu não posso utilizar as palavras dele como se essas palavras fossem minhas. Eu não posso utilizar a teoria dele como se ela tivesse sido criada por mim.
Eu não posso utilizar a metodologia que ele desenvolveu como se essa metodologia tivesse sido desenvolvida por mim. Então é importante que vocês, ao lidar com o trabalho acadêmico, tenha sempre essa referência dessa ABNT, porque é ela que normatiza isso. Então ela vai dizer, olha, você vai fazer uma citação para indicar que essa fala, ou que esse conteúdo, ou que essa ideia não é sua. Essa ideia ela tem uma origem. Então a gente pode ir lá e ler o outro livro, ler um outro trabalho, ler um artigo, que a gente vai encontrar essa ideia. E para tudo no trabalho acadêmico existe uma orientação. Então, se eu quero citar a ideia de alguém, vai ter uma orientação de como fazer. Se eu quero inserir um gráfico, vai ter uma orientação de como isso deve ser feito. Se eu quero colocar um mapa no trabalho acadêmico, existe também uma orientação de como isso deve ser feito. Eu quero inserir uma fotografia que eu mesmo fiz. Ou eu quero inserir uma fotografia que uma outra pessoa fez. Então, é uma situação semelhante, mas o procedimento de inserção desse processo vai seguir uma orientação, uma norma diferente. Então, quem regula isso, quem determina isso é a ABNT, e ela faz isso exatamente para que haja uma horizontalidade no processo de interlocução entre os pesquisadores. Né, para que eu entenda que quem é que está dizendo o que, como, que tipo de informação que está sendo apresentada. Então, em linhas gerais, é exatamente essa a finalidade dessa área do conhecimento. E por isso que essa disciplina é muito importante, porque ela vai permear todas as demais disciplinas, porque um trabalho que vai ser feito em outra área do conhecimento, ele precisa seguir essas normas da BNT. Você vai fazer um fichamento, vai fazer uma resenha também em outra área, né, que não essa aqui especificamente. Okay? O estudante também deve habituar-se a escrever anotações e apontamentos a respeito de suas leituras ou aulas em fichas impressas ou virtuais. Antigamente, eu sou dessa época, esse fichamento, ou seja, esse hábito de anotar observações das leituras que fazíamos era feita em fichas específicas. Essas fichas, ela é semelhante a uma folha com linhas, né, com pautas, e você fazia as anotações. Então você colocava o título do texto que você estava lendo, você colocava o nome do autor, você colocava o ano em que esse texto foi publicado, e você anotava. Ou você tinha duas opções, ou você copiava integralmente do jeito que estava escrito no fragmento do texto, isso para você fazer uma citação direta depois. Citação direta é você citar igualzinho está escrito no texto, ou você capturava a ideia que está sendo dita no texto e com suas palavras você redige, sintetiza aquilo ali para anotar na sua ficha. E por que isso é importante? Isso é importante porque ao longo da vida acadêmica vocês vão ter contato com muita informação. Serão muitos textos, muitos autores, muitas ideias, muitas teorias, e isso vai se perder ao longo do tempo. Então, se você começa a organizar isso, não precisa ser necessariamente nessas fichas pautadas para você organizar numa caixetinha de sapato, não precisa ser nada disso. Você pode fazer isso hoje num arquivo digital. Você pode abrir o seu editor de texto e ir colocando o título lá, texto tal, autor fulano de tal, ano tal, e começa a anotar as principais ideias. E por que isso é importante? Porque futuramente você não sabe se você vai seguir vida acadêmica, você não sabe sobre qual vai ser a abordagem de pesquisa que você pretende fazer um dia. Então, se você começa a organizar essas informações, em algum momento, se você precisar utilizá-las, elas estarão lá disponíveis facilmente. Diferente de que se você não anotar isso agora, nesse primeiro contato que você estiver tendo, você vai ter que retornar e fazer uma nova leitura naquele texto que você fez. Porque os textos, eles não são como os filmes, né? Se é que a gente consegue lembrar dos filmes com riqueza de detalhes. Mas o texto você vai lendo e depois de algum tempo, você esquece alguns detalhes que estão ali nele.
Mas se você anotou nas suas fichas, você pode retomar e você pode lembrar que esse texto ele pode ter uma informação relevante para um trabalho que você vai fazer. Aí você vai conseguir resgatar isso. Tá? Então é importante fazer essas anotações, porque parece que você vai gastar um pouco mais de tempo para fazê-las nesse momento, mas futuramente ela vai economizar o seu tempo. E se vocês, se conselho é bom, façam isso, porque tem muitos textos que eu tive que voltar posteriormente, fazer outras leituras, porque eu não tinha essas anotações, ou então porque eu fiz as anotações e não tive o cuidado de guardá-las e arquivá-las devidamente no local mais acessível e organizado. E aí eu tive que refazer a leitura e refazer as anotações, então eu tive um retrabalho. Tá? Então, dentre essas atividades, dentre essas ferramentas, né, vocês podem fazer o fichamento, né, que é um processo de documentação, ou seja, de anotação de aulas, né, e leituras em fichas. Basicamente, esse fichamento ele guarda a síntese das principais ideias e dos conceitos chaves dentro de uma determinada obra. Vocês vão também utilizar do resumo, né, o resumo ele tem uma apresentação concisa de pontos relevantes de um texto, né, e além disso ele também contém de forma sucinta as principais ideias. E vocês podem também fazer uma síntese. O que é a síntese? É um método que procede do simples para o composto, dos elementos para o todo, das causas para os efeitos, dos princípios para as consequências. É uma generalização, né? É um quadro expositivo do conjunto de uma ciência. Então, a síntese ele é um pouco mais detalhado. Você pega uma ordem mais cronológica, aí você vai descrevendo as coisas que são mais simples naquele texto e avançando para as coisas que são mais complexas, exatamente para facilitar esse processo de construção de conhecimento. Vocês vão ter lá no caderno didático um detalhamento, né, desses procedimentos, e eu postei no nosso ambiente virtual alguns vídeos de outro professor também fazendo um detalhamento desses instrumentos, né, para que vocês minimizem as dúvidas quanto à execução de possíveis atividades que não só essa disciplina, mas que outras disciplinas podem pedir para fazer, né, utilizando essas ferramentas, tá? E aí vocês vão perceber que existem, né, vários tipos de fichamento. A gente tem lá um fichamento bibliográfico, que ele vai ser o registro completo de uma fonte bibliográfica, pode ser um livro, um artigo, né, etc. Existe um fichamento de citação, então a gente faz uma cópia de parte do conteúdo desse livro, desse artigo. Isso facilita muito posteriormente quando você vai fazer um trabalho, uma pesquisa, e você tem que utilizar dessas informações, né? Então isso já está pronto lá, facilmente você pode resgatar nessas fichas que você já anotou. Existe um fichamento de resumo, que ele faz exatamente um resumo das principais ideias de conteúdo de uma obra, então ele não te dá um detalhamento maior, e talvez se você quiser fazer um trabalho científico, você talvez vai precisar de um fragmento ou outro, então fazer o fichamento bibliográfico, o fichamento de citação, é o mais adequado, é o mais interessante, é o mais prático, eu acho. E existe também o fichamento crítico, que é o registro completo de um livro, um artigo com destaque para a reflexão crítica de quem faz o fichamento. Então, quando fala que é crítico, você vai ler e você vai imprimir uma crítica sobre aquela obra. Bem, criticar não é simplesmente falar sobre os aspectos negativos, você pode fazer uma crítica positiva, reconhecendo de algo relevante que existe nesse processo. E também você pode fazer uma crítica pontuando aspectos que poderiam ter sido contemplados e que não foram contemplados nesse livro, nessa pesquisa, etc. e tal. Mas é importante que você saiba que na construção do conhecimento científico, nenhum trabalho, né, nenhuma pesquisa, nenhum artigo, ele é totalizante, ou seja, ele não dá conta do todo. Então ele vai ser uma leitura parcial e precária de uma determinada realidade em um determinado momento. É por isso que a gente vai vendo nos tipos de conhecimento que o conhecimento científico ele é mutável. Então a gente pode acreditar em algo agora e com o passar dos anos, com a evolução tecnológica, com as diferentes formas de ver, de interagir, de interpretar, faz com que a gente mude de opinião sobre isso, e isso justifica inclusive a realização de uma outra pesquisa, e por isso que esse
tipo de conhecimento científico, ele está sempre em transformação e ajuda a produzir sempre mais informações. Vocês vão observar também que é possível elaborar resumos, resenhas e resenhas críticas. São ferramentas, são tipos de trabalho, tipos de produtos que os professores de vocês vão pedir ao longo da vida acadêmica, né? Então, resumo nada mais é do que uma síntese das ideias principais de um texto. Lembrando que para cada um desses itens eu tentei colocar um videozinho para tentar fazer um detalhamento maior também, tá? O estudante deve procurar utilizar suas próprias palavras para sintetizar a ideia central do autor, evisando a mera reprodução literal dos trechos do conteúdo original. Então, no resumo, você vai fazer essas observações com as suas palavras, né? Diferente da resenha, onde você já vai fazer uma descrição mais detalhada de determinado conteúdo, né? Você vai aprofundar e ampliar substancialmente o trabalho de síntese anteriormente realizado no resumo, acrescentando aí contribuições do autor sobre o assunto. Então, a resenha ela é um pouco mais detalhada, diferente da resenha crítica, né? Que é uma outra forma de se trabalhar também um texto, e é onde você vai acrescentar sua crítica no processo, né? Por sua vez, pretende, além de comunicar sinteticamente o conteúdo do texto, apresenta uma reflexão crítica sobre ele, proposta nesse caso pelo resenhista, ou seja, você que está fazendo a resenha. O trabalho de reflexão crítica, né, ele pressupõe por parte de quem faz a resenha do domínio do assunto apresentado. Então, não dá para você fazer uma resenha de algo que você não conheça. É importante que você tenha um aprofundamento, tenha uma propriedade. Talvez até é importante que você leia não só uma pessoa que fala sobre um determinado assunto, só sobre um determinado autor. É importante que você leia outros autores, porque esses outros autores eles podem ter um posicionamento diferente, ter uma argumentação diferente e que faz com que você lance um olhar diferenciado sobre a questão que está sendo proposta. Então, basicamente, a unidade 1 ela faz essa abordagem e passaremos agora para a unidade 2, né, onde a gente vai fazer uma observação sobre ciência, metodologia, pesquisa e administração. O objetivo dessa unidade, especialmente, é identificar as principais características do conhecimento científico e distingui-lo em relação a outros tipos de conhecimento. Bem, existem vários tipos de conhecimento. Nós tratamos no meio acadêmico do conhecimento tido como conhecimento científico, mas ele não é o único tipo de conhecimento, né? Esses tipos de conhecimento eles começam lá com conhecimento popular, ou com senso comum, ou com conhecimento vulgar, né? É um tipo de conhecimento que ele é muito subjetivo, ele é muito sensitivo, ele está muito baseado na percepção das pessoas, né? Um exemplo prático do conhecimento popular seria o agricultor, ele sabe exatamente quando que ele deve plantar, porque ele sabe qual que é o período chuvoso, ou então analisando, a grosso modo, um tipo de nebulosidade, né, uma nuvem mais escura, né, uma nuvem mais densa, cria nele essa expectativa de chuva e culturalmente ele aprendeu ao longo do tempo que ele pode plantar porque talvez a colheita vai ser melhor se ele aproveitar aquela chuva naquele momento. Nós temos ainda o conhecimento religioso, né, que é um conhecimento não verificável, né, é um conhecimento baseado na crença, né. Então, o conhecimento religioso ele não precisa ser, vamos dizer assim, comprovado. Você acredita nele, na sua essência de existir, e para ele isso apenas basta. Isso é diferente no conhecimento científico, porque ele é um conhecimento caracteristicamente verificável, né? Ele é um conhecimento que ele se aproxima do exato, ou pelo menos da ideia de exatidão e de realidade que nós temos. Porque eu digo ideia de realidade porque a realidade a que me refiro, do ponto de vista filosófico, é uma realidade que eu enxergo, e se eu enxergo isso pressupõe um conjunto de características intrínsecas à minha personalidade, à minha formação,
e essa realidade pode ser vista por outros de uma forma completamente diferente, né? Então existe essa subjetividade nessa realidade, né? Nesse sentido. Mas o conhecimento científico ele é testável e verificável por qualquer indivíduo. É isso que torna o conhecimento científico um tanto quanto dinâmico, na medida em que, se você quiser pegar a pesquisa de alguém, replicar essa pesquisa, né, você tem duas situações. Se você chegou aos mesmos resultados, é porque realmente aquilo lá está comprovado e tal. Se você chegou num resultado diferente, ou aquela realidade não serve para aplicar no contexto, né, aquela teoria não serve para aplicar no contexto que você estava querendo aplicar, ou pode ter existido um erro no seu procedimento metodológico ou no procedimento metodológico de um outro pesquisador que deu essa divergência, né? E aí tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque dependendo do que você vai pesquisar, do tempo, né, do contexto, do recorte, então tudo são variáveis que a gente tem que considerar. Existe ainda o conhecimento filosófico, que é um tipo de conhecimento racional, ele é sintético, ele é não verificável, né? Então ele representa também um tipo de conhecimento que iniciou o processo de racionalidade do pensamento da mente humana e não simplesmente do condicionamento de acontecimentos em função da existência por divindades. O conhecimento filosófico ele marca que é exatamente a questão da ruptura do homem que era movido pelo dogma, pelo homem que passa a ser movido pela ciência. Tá? Nós temos ainda nessa unidade uma distinção entre metodologia e método, né? A metodologia ela se interessa pela validade de caminho escolhido para se chegar a um fim proposto pela pesquisa, né? Ela indica uma escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar um objeto de estudo. Então, na verdade, quando nós falamos de metodologia, nós estamos falando de um conjunto de estratégias, de métodos, de técnicas, de teorias, de procedimentos, né, que são utilizados para que a gente verifique se um determinado conhecimento ele está sendo contextualizado adequadamente. E observem aqui que eu citei aqui, Gerardite Silveira, 2009, exatamente porque estes autores eles são os responsáveis por esse fragmento. Então, essa ideia ela não é minha, ela é deles. Então, eu tenho que manter o crédito. Igual eu tenho aqui, abre aspas, né? Métodos são técnicas suficientemente gerais para que se tornar métodos são técnicas suficientemente gerais para se tornarem comuns a todas as ciências ou uma significativa parte delas, fecha aspas. O que significa isso? Significa, pelas normas lá da ABNT que eu citei anteriormente, que esse fragmento foi copiado integralmente do jeito que está escrito de um autor chamado Kaplan, né, numa obra que ele publicou em 1969. Então, isso daqui faz parte, né, da metodologia científica, ou seja, de um conjunto de métodos e técnicas que são utilizados para facilitar o processo de comunicação e também para padronizar procedimentos na realização de pesquisas, ok? Então, a pesquisa científica em administração. E o que é, então, essa pesquisa científica em administração? O que caracteriza o conhecimento científico em administração é o seu caráter transdisciplinar, ou seja, é a maneira pela qual gestores e pesquisadores em administração investigam os fenômenos organizacionais a partir de um corpo de conhecimentos desenvolvidos por outras áreas do saber, tais como a sociologia, a psicologia e a engenharia. A sua singularidade deve-se ao fato de constituir um conhecimento novo, ou seja, um novo olhar sobre fenômenos a partir da interseção de diferentes perspectivas teóricas. Então, exatamente a pesquisa em administração, a administração é uma área do conhecimento que ela envolve
uma vasta gama de conhecimento. Então, dentro da administração, eu preciso ter conhecimento da área da sociologia, né, da política, né, da antropologia, né, da sociologia, das ciências sociais como um todo. Eu preciso ter conhecimento também de psicologia, porque eu vou tratar com o indivíduo. E essas questões comportamentais, elas são bem desenvolvidas em teorias realizados por estudiosos na área, né, tanto da sociologia como da psicologia. E preciso também conhecer um pouco de engenharia, porque eu preciso entender como que os processos eles são pensados e como que os objetivos são alcançados na execução de determinadas atividades. Então, se eu não conheço a estrutura ou engenharia das coisas, se eu não conheço a estruturação do conhecimento, eu não consigo chegar num contexto que me permita realizar uma pesquisa que abranja áreas do conhecimento que são tão necessárias para a administração. Então, basicamente, a nossa unidade 1 e 2 faz esse recorte, né? Faz esse recorte aí desse conteúdo, e nós fechamos essa aula introdutória sobre essas duas unidades com essa abordagem. Gostaria de lembrá-los de participar dos nossos fóruns, né? Nos fóruns foram colocadas questões, nos nossos fóruns em especial eu abri a possibilidade de você escolher entre uma ou outra questão para que você possa responder e interagir lá com seus colegas, e a partir desse momento vocês seguirão aí com os tutores para a execução de atividades complementares. Estou à disposição de vocês, né, nas ferramentas de interação virtual, e sempre que possível vou responder os questionamentos que vocês fizerem. No mais, gostaria de desejar boas-vindas e bom estudo a todos e a todas.